vocês já quiseram escrever, então. Cara, isso aí é uma quantidade artística do. Nossa. Olha só, uma fichação. Pronto, já que vocês quiseram, agora. Então, Victor Frankl. Na verdade é com K, mas o C cabia melhor que o K aí. Quem é o Frankl? Vamos lá. Como é que é? É muito próximo. Quem que é o Victor Frankl? Isso. Austríaco, Psicólogo, psiquiatra e doutor em filosofia. A essa altura ainda existe psicólogo. Como é que é? Psiquiatras. A essa altura ainda você não tem curso de psicologia. Na verdade, não, é que assim, não tem separação. Psicólogo é o cara que estuda a psique humana, ou seja, a alma, ou seja. E sempre se estuda com um certo viés prático, né? Quer dizer, no fundo está dentro da medicina. Agora, e aí? Vamos lá. Ele é aluno do Freud. Aluno do Freud, exatamente, embora logo ele tenha começado a se separar. Também era De origem judaica, exatamente. E aí, Isso, então, inicialmente... Então, ainda em 30 e bastantes, ele já tinha chegado à conclusão de que a teoria do Freud era um pouco restritiva demais e que, digamos, seria necessário levar em conta um aspecto que podemos chamar espiritual, e que, para que não fosse confundido com a parte religiosa, ele dá o nome, tirado do grego, de noético. Noético significa o quê? Espírito. É espiritual ou espírito? Nous pode ser entendido como espírito, como razão, né? Ou, digamos, marca claramente, pelo menos, que há um plano que não é biológico. Para o Freud é tudo biológico, né? Depois, ele já foi perseguido antes da guerra, né? No sentido de que todos os judeus começavam a ter sérios problemas profissionais, não podia trabalhar em hospital do Estado, não podia. Então ele se tornou médico do staff de um hospital judaico, né? O Rothschild. Mas ganhou fama lá. Então, de certa forma, ele foi tolerado pelo regime durante muitos anos, até 41 mais ou menos, né? Em que ele foi levado para o campo de concentração. E aí passou por 7 campos, né? Nos quais perdeu pai, mãe, esposa que estava grávida e acho que um irmão. Então, essa experiência o marcou profundamente, mas, ao contrário do que é comum, não o marcou negativamente, e sim positivamente. Ele vai aproveitar para, de certa forma, ele, quando chegou ao campo, aquilo que de certa forma o segurava ainda, né, era o manuscrito do primeiro livro sobre a logoterapia, sobre o método de tratamento de doentes, baseado em cima do noético, né? Mas, naturalmente, também isso não sobreviveu. Chega ao campo, tem que tirar toda a roupa,
etc. Mais ou menos ele conseguiu salvar por um tempo, mas depois isso aí acabou sendo destruído, né? Mas, em parte, o que eu segurava era a esperança de conseguir reconstituir esse manuscrito mais tarde, né? Aí, quando sai do campo de concentração, 44, né, depois de 3 anos, é um campo no qual, se bem me lembro, só foram 7 pessoas que sobreviveram, né? No último momento ainda, a SS, que era quem cuidava dos campos de concentração, diz: então, pessoal, vocês vão ser libertados, né? E fizeram uma lista de chamada para transferi-los para um outro campo onde, em tese, seriam, né? Na realidade, os que foram transferidos foram colocados lá e depois o campo foi queimado. E ele se salvou porque, naquela confusão, vambora, né? Antes que os aliados cheguem, ele e mais 6 foram esquecidos. Com grande, né, eles disseram: putz, fomos esquecidos, né? Que desgraça, tal. No fim foram os únicos que saíram vivos. Muito bom. Aí depois da guerra ele começou por um lado, ele mudou algumas, quer dizer, ele começou a afirmar algumas coisas que pegaram muito mal em todos os campos possíveis, né? A saber, primeiro, que não havia o conceito de culpa coletiva, ou seja, a culpa não foi dos alemães em geral, e sim de pessoas individuais, né? E que entre os prisioneiros do campo, de qualquer religião, os capos, capo era o nome que se dava a um prisioneiro que tinha autoridade sobre outros prisioneiros, né? Por exemplo, o chefe de uma barraca. E que os capos, em geral, tratavam muito pior os prisioneiros do que os oficiais propriamente da SS, né? Estavam lá aderidos intensamente ao cordão, pensando que com isso se salvariam, né? Então ele diz: olha, não há culpa coletiva, há culpa individual. E dá casos tanto de um lado quanto do outro, né? Em concreto, conta que o chefe de um campo em que ele esteve no final da guerra, o chefe SS, comprava com remédios com o dinheiro dele e os distribuía secretamente porque não podia fazê-lo abertamente, né? Comprava remédios para os presos. E no final, um grupo de judeus húngaros que tinha conseguido escapar, né, o levaram junto, o mantiveram escondido e puseram como condição para os aliados que só os entregariam se não fosse acontecer nada com ele. Então, esse tipo de afirmação evidentemente deixava o pessoal da culpa coletiva fulo da vida e deixava o pessoal oposto também, né? O pessoal que dizia: não, tinha mais que matar mesmo, né? Muito bem, mas esse é um ponto. Agora, aos poucos, aí publica, logo depois da guerra, um psicólogo num campo de concentração. Em que ele afirma que é talvez a obra mais forte dele e que, de certa forma, é a base de uma série de outras, né? E que ele usou para, se não criar, mas para defender a sua teoria, né? Então, basicamente, o que um psicólogo no campo de concentração afirma, além de descrever aquela situação e interpretá-la?
Essa é uma frase que ele gosta de citar e que é de quem? Nietzsche. Bom, olha, o nosso Bruno tá... Boa, Bruno, esmague os ignaros. Exatamente. Ou seja, que ter um sentido na vida, ter um sentido para a vida, tem valor de sobrevivência. Ou seja, aqueles que conseguiram sobreviver ao campo era porque tinham algo para fazer depois do campo, né? Não se resignavam àquela situação. E isso sob muitos aspectos. Por exemplo, ele mesmo, para começo de conversa, ou quem tinha pessoas que estavam fora, né, e que isso sustentava, eu preciso voltar a me encontrar com eles, né, ou ainda o efeito contrário, isto é, né, quando a pessoa só olhava para o futuro imediato, né, quando vamos ser libertados, quando enfim vamos conseguir sair dessa situação de sofrimento insuportável, né, cada notícia de aproximação dos aliados, né, e cada demora nessa situação produzia ondas de morte. O pessoal não morria por questões psicológicas, evidentemente, né? Não morriam por ficar loucos ou nada, mas morriam por ondas de tifo, né? Ondas ficava com toda a resistência corporal diminuída e morriam em quantidades bem maiores. Tinha muito suicídio? Não, muitíssimo poucos. Pelo contrário, o que aquilo lá existia, evidentemente, né? Ele conta que isso se chamava lançar-se no arame. Era arame, como é que chama isso? Eletrificado, cerca elétrica, né? Então, quando alguém não aguentava mais mesmo, ia pro arame. Mas era muito raro, até porque aí entrava um outro aspecto que é: eu não vou deixar esses filhos das etc. me vencer. Então não era só esse ponto, mas também ira, né? Raiva. Muito bom. O que é esse sentido da vida, então? Essa é, de certa forma, a pedra fundamental de toda a teoria dele. Que horror! O pessoal mata todas as aulas, a gente dá aula disso durante 6 meses praticamente, e os caras nada. Então, a pessoa teria que ter o sentido ou teria que encontrar esse sentido? Nenhum nem outro. Ela precisa querer encontrar esse sentido, né? Lembram do Freud qual é o impulso fundamental? O desejo de prazer, né? A vontade de prazer, diz ele. Do Adler era vontade de poder, exatamente. Então, analogamente, ele fala em vontade de sentido, que, se você quiser, pode ser traduzido por compreender, mas também de orientar-se. Vontade de ter uma direção na vida, né? Que é para onde estou indo. Esse é o ponto fundamental. Daí, o que é o sentido vai precisar de descrição, mas esse é o desejo fundamental, o impulso fundamental do ser humano, né? Isso se baseia, ou está muito próximo, de que linha filosófica?
semântica é mais antiga. Né? Estou pensando no Dilt. Pouquinho posterior. Russell, fenomenologia. Nossa, né? Hã? Mas a terminologia Né? Então, está baseado na fenomenologia isso. Que simplesmente, quer dizer, lembrem-se da visão de mundo anterior, né? Kant, então você tem os fenômenos aqui na interface entre você e o mundo, né? O que está para lá eu não sei, e daqui para dentro é tudo construção minha. Né? E o Russell diz, não, cara, não faz sentido isso. Né? Não faz sentido você construir tudo que está ali fora. Né? Pelo contrário, embora ele não entenda de maneira realista, né? Então aqui estava você, aqui estão os fenômenos, nos sentidos, né? E aqui o Kant diz que com isso aqui a gente constrói a realidade, né? O que o Russell diz, não, isto aqui me faz ter um acesso de dentro para fora para a realidade. Com Kant não há um acesso bidirecional, só fenômenos que eu interpreto. No caso do Russell diz, não, a interpretação desses fenômenos precisa encontrar correspondência na realidade. Sim? Essa correspondência não é atomista, realista, etc. e tal, mas está próxima, né? Está muito próxima. Então, o sentido está nisto. A pessoa não está simplesmente sentada numa poltrona imaginando que está fazendo alguma coisa. Ela quer atuar, ela quer interagir com o mundo. Esse é o tema central da vontade de sentido, né? Muito bem. O que isso implica agora, por sua vez? Quais são os candidatos a sentido da vida? A revolução. Como é que é? A revolução prova o sentido da vida. A revolução? Nossa, você está... O pessoal estava em plena revolução lá. Tinha acabado de sair da revolução nazista. Né? Foi a revolução. A revolução é... Vai, coragem. Experiência dele. O trabalho, né? Uma obra a fazer. Segunda, experiência dele. Amor. Amar alguém, exatamente. Repare que são verbos, né? Fazer algo, construir algo. Amar alguém e... Você está meio... Expressamente, quer dizer, ele vai levantar essa questão na tese de doutorado dele e tal, que é o Deus, a presença inconsciente de Deus, né? Mas não é aqui que isso entra. Ao contrário de Jung, ele não postula um instinto espiritual ou divino, né? E sim e me parece melhor, um instinto, um impulso, um desejo de entender o mundo, né? E aí? Cara, quer dizer, pelo que ele passou? Espécie de grande pedra do bilhar no caminho dele, ou a prova de fogo. Campo de concentração. Claro, né? Quer dizer, a terceira coisa é sofrer com dignidade. O que significa, por sua vez, por alguém ou com sentido, né? Esses são os três verbos centrais da logoterapia.
Ele sofreu com o né? O que ele viu? Um monte de prisioneiros sofrendo as mesmas coisas. Qual a diferença? Um desesperado e o outro. Muitos se entregaram. Muitos se entregaram. E os que se entregaram podiam descambar para o suicídio, para o abandono, para a depressão, para o desespero. Que mais? Para a agressão, né? Para jogar suas frustrações em cima de outros. Ou Eu também viu que mesmo naquela situação que é totalmente degradante do ser humano, ainda falando dos judeus, ainda assim havia aqueles que faziam um pequeno gesto de amor ao próximo, exatamente. O cara tinha um pedaço de pão por dia e desse pedaço de pão metade ele dava para outro. O cara não tinha nada para vestir e tirava o único molambo que tinha para dar para alguém doente e assim por diante. Ele viu que nessas situações você tem a possibilidade de ser um canalha ou de ser um santo. E que é especialmente nessas situações que isso ocorre. Porque essas coisas definem, né? Você precisa de todas as suas forças, todas para conseguir superar uma situação dessa. Mas o que define então é quando elevado ao extremo, a capacidade da pessoa de... Isso obriga a pessoa a se definir. Essa capacidade está presente antes, né? Mas ainda essa capacidade desaparece, não? Não, essa capacidade continua presente. Outro caso que ele cita numa das edições do Psicólogo no Campo de Concentração, ele diz que a pessoa mais demoníaca que ele conheceu, mais próxima de um demônio, era um tal de Dr. J, né, que era desses que faziam experiências com prisioneiros vivos, né? E que depois da guerra ele não soube mais do Dr. J, que pressupôs que ele tivesse fugido, por exemplo, para a América do Sul, como tantos outros, né? Argentina ou Brasil, né? Muito bom. Aí passa tempo, anos depois, um paciente dele pergunta: o senhor conheceu o Dr. J? Né? Ele diz: claro. Era chefe do hospital, entre aspas, né, do campo tal. Aí ele diz, né, sabe, eu encontrei com ele na Sibéria. Então ele tinha sido capturado pelos russos e levado para a Sibéria, né? E eu fiquei com ele vários anos num campo de prisioneiros na Sibéria, né? E foi o homem que mais me ajudou e o homem dos mais impressionantes que eu jamais conheci na minha vida, né? Ou seja, quer dizer, as pessoas podem mudar de um polo para outro dependendo de como. Muito bem. Então isso. Uma obra a fazer, a capacidade de amar alguém e a capacidade de sofrer com dignidade. Sofrer com dignidade engrandecendo-se, né? O que torna você capaz de uma coisa ou outra? No caso do Dr. J. Vocês estão meio sonolentos hoje. O que vocês falaram? Vontade, mas que vontade? Vontade no sentido freudiano, em que você é obrigado a seguir os impulsos?
vontade livre. Quer dizer, isto implica isto, liberdade. E o que faz a diferença entre um e o outro? O que faz a diferença entre uma pessoa que ama, sofre com dignidade, tem uma obra a realizar, e uma pessoa que não? Atitude ante o sofrimento. Não. A atitude diante da sua própria liberdade. Né? Ou seja, se ele assume e usa ou não. Como é que chama isso? Responsabilidade. Ou seja, liberdade e responsabilidade são conexos, são dos dois lados de uma mesma moeda, e o modo como você usa deles é que determina a sua capacidade de apreender o sentido ou não. Assim, uma das frases mais posteriores dele, mas que ficou mais famosa, é de que os americanos deveriam completar a Estátua da Liberdade na costa leste com uma Estátua da Responsabilidade na costa oeste. Só que infelizmente não levaram a sério ainda. Na verdade, parece que houve algum movimento no Congresso, mas já passou a moda. Então isso, liberdade e responsabilidade. Né? Agora, quais são os sintomas? Bom, vamos de outra forma, né? Além de você ter isso, da vontade de sentido, há um ponto importante antes, né? Então, vontade de sentido significa que você vai inventar o sentido que você quer. É você que dá o sentido à sua vida, é isso? Vai extrair o sentido das coisas. Mas por que eu não posso dar? Se eu sou livre, por exemplo, eu resolvo dedicar a minha vida à ciência, tá? Como Hélio. Não, mas por que você vai dedicar essa vida à ciência? Esse é o sentido. Porque eu quero, tá, gente? Os amigos mais ingênuos falaram que Eu quero ajudar outros, né? Tá bom, ajude que você já, em breve, já mudará de ideia. Mas precisa de uma certa determinação para isso. Mais do que um bom desejo. Por que a vontade de sentido não se resume a um bom desejo? Isso não é suficientemente forte, né? Se muda então. Né, meu? Uma hora a minha vontade de sentido é essa, outra hora é outra, né? Que de fato é como se mal entendeu o Franco nas últimas 2, 3 décadas. Que você dá o sentido assim que você acha bem, na hora em que você acha bem. E aí? Mas na hora extrema você vai mudar. Como é que é? Na hora extrema você vai mudar o sentido, vai perder, porque o ser humano é instável, né? Não pode ter angústia no sentido. Para formular isso um pouco melhor, alguém ia dizer? O sentido vem de fora, né? Não de dentro. O sentido vem de fora. Mas não vem de dentro? Então o sentido seria o resultado do que você sofre, do que você vivencia em relação ao que você está buscando, e a partir daquilo você vai extrair o sentido, né? Vai, digamos, encontrar o seu caminho. Tá mais ou menos, tá bem nessa linha. Diga, quem mais? Eu quero que eu não vinha, mas assim, quando você fala em orientar-se, é de um lugar para o outro, né? Então só pode ser porque assim, tem que ser de dentro de mim para algum lugar, só pode ser para fora, né? Exatamente.
Não, e precisa de um ponto de chegada fixo, que não dependa de mim. Senão eu não estou indo para lugar nenhum. Né? Um sentido baseado totalmente em você mesmo, suponhamos o seguinte, né? Você sai aqui no portão e diz, cara, eu vou determinar o meu sentido agora, certo? Aí você começa e diz, aqui meu sentido vai ser esquerda, tá? Aí você desce a rua, aí você chega na outra e diz, aqui à esquerda de novo, tá? Né? Aí você vai para a esquerda, depois no outro você diz, direita, e assim por diante, né? 3 horas depois, onde você está? Em nenhum lugar. Para onde você foi? Não sei. O que você fez? Né? Está indo em alguma direção? Não. Você está quebrou todas as referências do seu universo. Tá? É o que se diz de perdido. Você não sabe mais. Né? Você só pode aferir se você está indo numa direção. Você só pode medir se você está indo numa direção quando? Não. Você pode ter 3 horas, você está perdido. Andou 3 horas a 5 km hora para ir bem tranquilo e tal. Então você andou 15 km. Pode estar a 13 quadras daqui, ou 8. Mas deu tanta volta que não chegou a lugar nenhum. Certo? Qual é a única maneira de você saber se você está indo em alguma direção? Tem um ponto de chegada fixo, pô. Se você sai daqui, pega a Trabalhadores, depois a Dutra, e aí você vai vendo, né, Rio de Janeiro 300 km, Rio de Janeiro 200 km, Rio de Janeiro 100 km, Rio de Janeiro 50 km. Aí sim você tem, né? Você vai mudando, entrando em toda a primeira estrada lateral que você vê, não está indo para canto nenhum. Certo? Muito bem, então o órgão do sentido é a razão que determina finalidades fixas. Fala. Esse livro fala bastante Franklin. Ele cita a poesia. Cita? Franklin. Ele comenta alguns trechos do livro dele, Sentido, Busca do Sentido, não sei qual exatamente o título. Mas ele fala, e ele está citando, fala que ele cita um trecho que o Franklin fala, a vida se manifesta, Isso, exatamente. O sentido se manifesta, não? O sentido é isso que você falou, exatamente. Exatamente. Ele pode ser apreendido pela razão, mas a apreensão é passiva. Não é uma questão de decisão minha. Exato. Esse sentido é uma leitura um pouco superficial de Franklin, né? Sim, de que eu determino, é uma leitura muito superficial que daria uma dor de barriga terrível, né? A vida, por assim dizer, impõe um sentido. Ela impõe. Olha, o que sim... O que se espera de você é isso. Agora você é livre para... Então, se você descreve a vida como ponto de partida, ponto de chegada, e aqui, nessa direção, sentido, ok, isto é fixo, definido por 3 possibilidades. Em qual delas você está? Agora, tem uma obra para fazer. Então, mas qual delas é a sua? Então,
Qual o seu ponto de partida? Ponto de partida? Cara, não sei. O ponto de partida pode ser extremamente variável. Exato, eu sei. Né? O ponto de partida é existencial, isto é, quem sou eu, onde eu estou, A qual... maioria dos que estão aqui não fazem a menor ideia do que fizeram a faculdade que fizeram, porque... Nossa, que agressão. Vocês Mas concordam? eu também não sei o que eu fiz, é absolutamente Eu sou subjetivo. obrigado a concordar. Quando você tem 13 anos, 15 anos e vai escolher um vestibular, você não sabe o que você está fazendo. É para ganhar dinheiro, não sabe? Exatamente. Então, o seu ponto de partida é um universo desse tamanho. Isso. Mas, à medida que você avança, você vai determinando. Eu vejo, pô, a vida seria mais simples economicamente se tivesse feito outro medicina, não sei. Mas, agora, será que e aí? Mas será que você quereria isso mesmo? Não sei, acho que não. Não? Não fiz essa escolha, não dá mais para voltar atrás, né? A melhor maneira de você ficar parado é justamente você dizer: ai, se eu tivesse feito tal outra coisa, né? Não, eu estou nesta situação existencial e esta situação se atualiza a cada momento, a cada segundo. Estes são os meus problemas, estas são tal. Claro. O cara casa hoje, amanhã ele fala, pô, mas acho que a coleguinha era mais legal. Exato. A outra era mais legal, exato. Não te amo mais. A famosa frase, não te amo mais. A grama do vizinho é sempre mais verde, até que você começa a cuidar dela. Aí você vê que ela está cheia de mato, está meio amarela. Mas isso mesmo é um drama muito interessante, né? Ele fala alguma coisa sobre ele. Fala. Vamos lá. Mas quer dizer, é isso que nós estávamos falando já. Quer dizer, a situação é existencial, a situação, o ponto de partida é existencial. Portanto, eu tenho que examinar a minha vida sob esse ponto de vista. Né? E a minha única, irrepetível, não tem, né? Nesse sentido, o caminho, que é o percurso do sentido, é único e irrepetível, próprio só e somente de cada ser humano individual, mesmo que o ponto de chegada seja determinado pela razão. Nesse sentido, ele faz uma coisa que é muito interessante, quer dizer, ele reúne o subjetivismo do Kant com a visão mais objetiva dos gregos e de São Tomás, do bem como um objetivo final, do bem como fim. Não do bem como dever, não do bem como um motor do lado de cá, do eu, do ponto de partida, e sim como um atrativo do lado de lá, como final. Não sei se resolveu o que você queria, mas... Também harmoniza um pouco a igualdade das pessoas, também a coisa específica de cada um. Claro, o ponto interessante, no caso, é a especificidade, quer dizer, não há, nesse sentido, né, não há dois sentidos padronizados. O sentido é o meu sentido para a minha vida, mesmo que esse sentido consista em algo a fazer, não especifica o que, alguém a amar, também não é padronizado quem eu devo amar, né? Ou uma situação prática de sofrimento que eu estou passando, né? Isso naturalmente faz o quê? Que todo o processo de busca de sentido se realize como algo, como o quê? Como autotranscendência. Como autotranscendência. Como sair de si mesmo e tornar-se maior do que você mesmo. É mais do que autoconsciência, né? Muito mais do que autoconsciência. Exato, é superação. É ser mais do que você mesmo é. Porque, claro, eu sempre estou dentro do meu
ambiente de circunstâncias, mas se eu tenho um fim, esse fim existe e é real, não meramente uma mania que eu determinei, então esse fim me puxa para superar quaisquer circunstâncias externas que eu tenho. Dá para entender isso ou não? Ele então dá um devido valor ao, digamos, ao acaso, ao fortuito, assim, no sentido de que... Não mais do que acaso ou fortuito, é que pro individual, para circunstâncias individuais, que nessa linha, digamos, se chamam existenciais. Existência é a sua vida com estas características que não tem mais ninguém sobre a face da Terra que repita ou né? Legal que isso praticamente então quebra toda a argumentação daquele negócio de uma obrigação de felicidade seguindo um determinado padrão, que é o que tem muito, né, na psicologia, assim, tome um remédio para você ficar feliz. Exatamente. Né? Tanto assim que na linha dele você vai ter sobretudo que pensar sobre si mesmo, refletir sobre si mesmo, fazer-se perguntas sobre onde você quer chegar e se isso está de acordo com objetivamente com o fim proposto, o fim que, por dizê-lo de alguma forma, que Deus propõe, né? A vida para ele se caminhar ao ponto de chegada. Implica o desejo de sentido, né? É justamente em que você vai ter, mas que você vai caminhar necessariamente, certo? Sim. Mas um pouquinho você vai começar a pedir os dentes, falar assim, né? Mas um pouco você, por enquanto, ainda, como diz um amigo meu, você está na fase em que o ser humano é onisciente, onipotente e invulnerável. Daqui a pouco você começa a entrar na fase em que você não é tão onisciente assim, é altamente duvidoso, talvez até não seja onisciente, né? Onipotente, começa a ter sérias dúvidas também, a invulnerabilidade. Daí a pouco você é burro, fraco e ferido. Né? Todo mundo passa por isso, não tem jeito. O percurso vai ser necessário, o problema é para onde você vai, né? Agora, essa visão da vida me fez lembrar um pouco a visão do Ortega y Gasset, que fala que a vida é uma vocação, circunstâncias e sorte, né? Eu acho que o tema, os termos, né, vocação e missão, estão claramente relacionados com isso aqui, né? Exatamente. O Ortega é um kantiano, fenomenologista que, enfim, está adaptando um pouco e que provavelmente não teve muito contato com o Franco, mas os dois, digamos assim, têm um desenvolvimento paralelo. Muito bem. Ok. Agora, psicoterapeuticamente. Então, em psicoterapia, isto é, em termos de doenças, primeiro você precisa distinguir o quê? Quais são doenças orgânicas das que não são, né? Então, por um lado, você tem as neuroses e as psicoses. Essa não é uma distinção especial dele. Essa é uma distinção que se foi, né? Depois, agora, a classificação americana, que é a mais prestigiosa, acrescentou as psicoses sociais, sociopatias e mais não sei das quantas.
Hã? Psicose é fundamentalmente esquizofrenia, que tem várias formas, né? Em que de fato há um componente hereditário grande e você não tem nenhuma solução psicoterápica para isso. Então, aí sim, nesses casos, é mais adequado o uso de remédio, né? Neuroses são as doenças que, por sua vez, precisa distinguir. São menos graves, né? A psicose destrói o cara, né? A neurose não destrói, mantém uma certa integridade, mas permite. Então, são neuroses nessa classificação: depressão, a chamada ciclotimia, o cara dos grandes altos e baixos, algumas doenças psicossomáticas, toque, transtorno obsessivo compulsivo, etc, etc, etc. E nessas ele faz a distinção entre neuroses biogênicas, neuroses psicogênicas e neuroses noogênicas, o que não são necessariamente diferentes quanto aos sintomas. Então, uma depressão, por exemplo, poderia ser ou biogênica, ou psicogênica, ou noogênica. O que seria uma depressão biogênica? Perdão. Exatamente, né? Há uma deficiência de um neurotransmissor e, portanto, quer dizer, o que se precisa fazer? Suprir o neurotransmissor, né? O que é uma depressão psicogênica? Circunstância, uma pressão, alguma coisa assim, uma exatamente. Anos de tal, junto com uma visão muito pessimista que os pais transmitiram, enfim. Então, toda uma tendência no indivíduo a reagir de maneira a dizer, bom, não adianta, essas coisas e tal. Isso afetivo, muito fundo, né? Determinando o modo como ele olha para as coisas e, portanto, também... Então, isso pode ser atingido por psicoterapia ou não. Pode ou não. O remédio, nesse caso, resolve? Não, enquanto não corrigir todo o resto. Ele pode ser uma ajuda, mas não a solução, né? E a noogênica? Em que o cara desiste de encontrar um sentido na vida, né? Claro que umas influenciam as outras. Quer dizer, você daqui pode passar para cá e pode passar para cá. E essa aqui vai se manifestar também por um aspecto espiritual. O cara simplesmente, puxa, eu precisaria, né, ter disposição e achar um sentido da vida e eu não consigo, né? Então se precisa sempre de um approach por várias frentes, sabendo que provavelmente você vai achar uma preferencial e que em um caso esse tipo de tratamento vai funcionar, no outro vai funcionar. Então, nesse sentido é muito mais sensato do que a solução padrão da psicoterapia freudiana ou adleriana ou mesmo junguiana, né? Porque não é uma solução baseada em uma única forma de tratamento, e sim em muitas formas de tratamento. Fala. Diga. Eu acho que o problema é quando você nega as duas extremidades, né? Causas biogênicas são conversa furada, isso não existe. Exatamente. Ou só existe causa biogênica. Não. Exato. Você reduz, acho que o sujeito realmente se ajudar
Sim. Em caso em que ligado tem causa biológica, questão médica. Exatamente, sim. Sim. Muito bem. Agora, para a atualidade, né, ele comenta, nós temos uma espécie de doença social, né, que é a carência de sentido. Quer dizer, o próprio do fim do século XX, começo do século XXI, é a desistência coletiva da possibilidade de encontrar um sentido. E que essa é a explicação dos três principais fenômenos, que são depressão, né, agressão, como vocês veem, tanto do ponto de vista árabe quanto do ponto de vista ocidental, né, e adicção ou dependência de drogas. Né? E aí ele acertou em cheio, então, no século XXI. Como é que é? Acertou em cheio no século XXI. Tá com uma cara excelente. Está bem excelente. Né? A crise de sentido, ou a crise da falta de sentido, como queira chamar. Né? Sobre a agressão, né? Patológico também esse negócio. Esses caras balmam. Não só do ponto de vista dos árabes. É bom lembrar que do ponto de vista da discussão e essas polarizações que está havendo também no Brasil, tem um alto índice de agressividade tola, né? Esquerda versus direita e companhia. Hoje eu estava vendo as imagens no jornal, os black box, os caras quebrando na Paulista por um negócio que o governador já desistiu de fazer. Eu já tinha essa suspeita, isso é patológico, é agressão. É patológico, é pura agressão besta, é. Exatamente, isso, é o ciclotipo. Quebrar, você explodir e acabou, e deu tudo certo. Tudo bem, tem um viés político, tem um viés ideológico, mas a agressão é simples, né? O ideológico serve de desculpa para isso, né? É simplesmente um motivo para escolher este para agredir em vez do outro, mas... E, enfim, também é verdade que a criminalidade tem muito menos hoje o aspecto de pura e simples criminalidade. Pô, cara, eu preciso viver, sinto muito, vou te assaltar, passa a grana e acabou. E sim é uma espécie né, nós estamos em luta contra uma sociedade opressora. É uma questão de guerra de partidos e não uma questão de... É ideológico. Não de esquerda ou de direita, mas ideológico. Tudo que não é pobre. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Último ponto aqui. Eu ia fazer um comentário de esses autores que se vinculam à chamada pós-modernidade, pensando no Paulo, no Stuart Hall, que morreu recentemente, essa carência de sentido é até ovacionada por ele. Sim, sim. Eles apresentam essa carência de sentido como uma possibilidade quase que sem futuro de liberdade. Né? Exato, mas quer dizer, repara que o problema deles está aqui, né? Quer dizer, a supervalorização da liberdade sem um direcionamento objetivo faz com que você tenha liberdade sem responsabilidade. Portanto, eu escolho o que eu quero ser, em todos os sentidos. Se eu quero ser uma menininha irresponsável, eu vou ser uma menininha irresponsável. Se eu quero ser um poste, eu vou ser um poste, ora bolas, né? Se eu quero assim, eu preciso me reinventar, tá? Então, se eu quero ter cabelo azul... Você vai apagar isso aí? Eu ia. Depois eu consigo tranquilar? Você não computador, você não
Se quiser tirar a foto. Mas essa liberdade acaba, querendo ou não, levando a uma falta. Quer dizer, essa liberdade. Se eu posso ser tudo, eu não sou nada, certo? Então você acaba ficando preso, na verdade, você perde ela, porque você acaba se prendendo a como se fosse uma espécie de paradigma que você tem que ficar naquilo, você tem que dar um jeito para Eu preciso me reinventar continuamente. Agora chega uma hora em que enche o saco, né? Quer dizer, desculpando, mas... Né? Se você desenvolver uma psicose, aumenta, porque você pode uma hora entrar de uma neurose nessa classificação, né? Quer dizer, sim, é bastante alta. Porque fica bem característico que a gente vê hoje. Assim, muita gente roda para de repente chegar a se dar conta que está no mesmo ponto, e quando chega nisso, ela fala: putz, não acredito que eu fiz tudo isso para não chegar a lugar nenhum. Exatamente. Surta. E aí... Surta. Né? Tem se falado muito nessa sociopatia ou narcisismo maligno hoje em dia. E alguns dizem que tem componente hereditário, e outros escritores cristãos que realmente se aproximam do demoníaco, assim, do lado negro. Então ele colocaria nessa neozoogenia ou não? Depende, precisa estudar o caso. Ele diz, meu papel é médico, não é nem de decidir se tem satanismo envolvido, se tem possessão ou não, se há obsessão ou não sou a pessoa competente para julgar sobre isso. Quando se for o caso, encaminhamos para a devida autoridade rabínica, porque ele era judeu, né? Cristã ou o que for, mas eu não sou o cara para decidir isso. Esse narcisismo maligno, quer dizer, precisa ver o caso, o que é em concreto. A psicologia americana classifica como ele tem de tudo. Mas tem caras que pode ser pura e simples maluquice mesmo, né? Pode ser pura e simplesmente uma psicose, ou pode ser um esforço, digamos assim, de violentar a própria personalidade culposamente durante anos. Aí, usar o próprio cérebro, né? Afora, uma pessoa dessa, sim, pode-se dizer que está se pondo à disposição dos poderes demoníacos, mas aí precisa sempre calma nessas matérias, né? Porque o pessoal está falando muito em demônio, já no século XVI, Santa Teresa dizia calma, menos demônio para cá, demônio para lá, então, um pouco mais olhar para si. Muita besteira na televisão, né? O cara é meio maluco. Qual deles? O Donald Trump, ele Trump. Narcisista total. Não tem mais maluco. Bom, esses caras aí tá cheio, né? Mas enfim. Fala, biscoito. A adição ali seria vício. Assim, vício. Drogas. Não, drogas. Vício de droga. Mas quer dizer, vício, o que mais tem é isso, vício de drogas propriamente dito, vício de sexo, vício de trabalho, vício de droga, assim. Há muitas drogas, digamos, que podem, né? Não é só a química, embora a química esteja muito comum. E a relação da ansiedade com a falta de sentido? A ansiedade está muito próxima da depressão, né? Na ansiedade você teme que algo não dê certo? Na depressão você tem certeza. Ou seja, você deu um passinho a mais e resolveu, tá? Não funciona mesmo, nada funciona nunca, tá? Ansiedade enquanto doentio, assim, né? Diferente do estresse, assim, positivo. Quando você está jogando futebol, você tem um alto grau de estresse para fazer gol. Enquanto você confia que você pode fazer gol, tá tudo bem. Essa liberdade supervalorizada de hoje, ela
absoluta é a insegurança total. Liberdade absoluta é insegurança total, exatamente. Então talvez fosse melhor usar a liberdade mais... Pega os caras, cacetete neles, é isso? Não, aí quando você tem um norte, você tem uma restrição, mas você tem mais uma segurança. Posso falar uma coisa? O problema é quem que vai decidir norte. Não, você mesmo. Posso falar uma coisa? Diga. Teoria pessoal. Pode cortar esse troço aí. Você pode falar. Estritamente não é nem filosofia, é muito, porque também eu não acho possível fazer filosofia da história, porque, né? Mas teologia da história se pode fazer. Para o meu gosto, precisa ter uma época como essa, porque você está saindo de um período histórico como, quer dizer, em que nunca existiu, em nenhum momento, uma total e plena liberdade, tal como os cristãos esperam, a liberdade dos filhos de Deus, né? Que só pode ser obtida quando a pessoa se coloca, ela mesma, sem pressão social, diante de Deus. Isso nunca existiu, né? A não ser por manchinhas aqui e ali, assim, né? Uma perseguição aos cristãos aqui, outra ali e tal, né? Então, é claro que tem alto custo isso. Assumir a própria liberdade tem um custo muito grande. E a responsabilidade consequente, né? Agora, como é que você vai fazer isso sem assumir esse custo? Não tem uma versão suave. A versão suave significa eu abandono a minha liberdade e ok, beleza, o Estado manda e... né? Então, o Hélio está fazendo gestos aí para dizer, para de falar que deu o tempo. Então. Eu queria fazer um comentário. Faça. Nesse sentido, sobre o risco de ser isolado eternamente por você, tem uma expressão do Leibniz, cuja figura não se encontra no quarto como fosse. É brincadeira. O Leibniz tem uma Atrás da porta do armário. Tem uma expressão que é muito boa, que é na verdade, na boca de um personagem dele, que é essa coisa da guerra entre as duas realidades, nessa trilogia. Ele fala, eu quero mais é que as coisas se precipitem, né? Que é o que está acontecendo, é o senhor que se precipite, cara, que se aprova, que se for, porque de fato é uma questão de escolhas pessoais. Eu nunca gostei dessa nostalgia por uma cristandade, porque, Pois é. convenhamos, não existe salvação coletiva, cada um e Deus para mim. É. Mas Henrique, você está querendo dizer que é preciso uma época como essa para se aprender que a liberdade... A exercer a liberdade. E aí o custo é O custo, infelizmente, é alto, mas o custo foi alto sempre, né? Campos de concentração na Sibéria nunca foram legais, nem com os czaristas, nem com os comunistas, nem com ninguém, né? E pode ficar tranquilo que os maravilhosos medievais, etc. e tal, quer dizer, não incidiram em besteiras tão grandes como nós, porque eles não tinham os meios práticos de fazer isso. Não tinham monóxido de carbono, não tinham conhecimentos de química, não tinham bomba atômica, etc. e tal. Dizer, não, né? Então, honestamente, mas a opinião pessoal minha, a liberdade custa chegar a ela. Mas vale a pena. Mas vale a pena, por isso. Muito bom, chega por hoje, né? Que ainda mais